Quem tem o caderninho do ano passado vai até ter, né? É uma tabelinha que eu coloco para comparar os 4 tipos de tecido. Porque quando a gente fala assim, célula a gente tem bilhões de células, né? E essas células se reúnem para formar tecidos. E aí os alunos falam, então se a gente tem bilhões de células, a gente tem milhões de tecidos? Não, a gente só tem 4 tipos de tecidos, tá? Então é o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Aí o ano passado a gente fez uma tabelinha referente aos tecidos, só para comparar. Então, vou passar rapidinho aqui, tá? O tecido epitelial, as células são sempre muito juntas. Então, eu fiz um desenho aí, parece até um tijolinho, né? Um monte de tijolinho, as células bem juntinhas. Por quê? Porque a função é revestir, proteger, formar as glândulas. Ele não tem vasos sanguíneos e ele tem, como uma célula é bem juntinha da outra, não tem substância entre uma célula e outra. Tá? Então, são 2 tipos de tecido, o tecido de revestimento e o tecido glandular, tá? Que é o tecido glandular que a gente vai focar, então, nessa aula 11 da apostila 6 da frente E, tá? A gente revê as glândulas, que é um assunto até que cai bastante, porque aí fala da tireoide, dos problemas da tireoide, né? Que a gente também viu ano passado, tá? Então, o tecido epitelial a gente encontra na primeira camada da pele, nas mucosas e nas glândulas. O tecido conjuntivo já são células separadas, que é o que a gente vai focar na aula hoje, que tem vasos sanguíneos e como uma célula é separada da outra, ele tem muita substância intercelular preenchendo. Então, ele vai ter várias funções. Por quê? São 4 exemplos básicos de tecido conjuntivo: o osso, o sangue, a cartilagem e a gordura. Então, se eu associar o tipo com a função, então, o osso sustenta, protege, armazena substâncias tipo cálcio, o sangue defesa. Então, eu posso associar o exemplo com a função, tá? E aí é onde eu vou encontrar no esqueleto, no sangue, né? A cartilagem no nariz, na orelha, e a hipoderme, que é a segunda camada da pele, ela é tecido conjuntivo, tá? O tecido muscular, que seria a aula 13 da 7, que depois a gente passa a semana que vem, células alongadas com proteínas contráteis para o músculo fazer a contração e o relaxamento, que é a função dele, né? E basicamente a gente tem 3 tipos de músculos: o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o músculo liso. O ano passado a gente viu também, então seria mais uma revisão. E o tecido nervoso, o neurônio, que é a principal célula, né? As células são muito ramificadas e formam tipo fiozinhos contínuos para receber e enviar os estímulos, né? E aí, tecido nervoso é tecido nervoso, né? É encontrado no encéfalo, na medula espinhal e nos nervos, certo? No tecido epitelial, então, é o tecido epitelial de revestimento, que é a epiderme, que protege, que reveste uma superfície, e o tecido epitelial glandular, e aí a gente foca nas glândulas endócrinas, que são aquelas que produzem hormônios. No tecido conjuntivo, então, sempre as células são separadas. Então, tem um tecido que ele é chamado de tecido conjuntivo propriamente dito, porque ele é usado para preencher espaços, né, entre os órgãos. E fora o tecido conjuntivo propriamente dito, aí a gente tem de tecido conjuntivo a gordura, que é o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e o sanguíneo. Tá? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Esse aqui seria o tecido conjuntivo propriamente dito. A derme, ela é formada por tecido conjuntivo propriamente dito, e ela tem vários tipos de células, tá vendo? As células são separadas, esses risquinhos amarelos, esses fininhos, são fibras de colágeno e elastina, que dá uma certa proteção, sustentação no tecido, tá? É por isso que a pele é meio fofinha, né? Porque ela tem essas fibras de colágeno e elastina. E várias células com diferentes nomes e diferentes funções, que eu não acho necessário você ficar decorando, né? Mas, por exemplo, a célula adiposa, ela armazena gordura no tecido conjuntivo. Temos o fibroblasto, que é a própria célula que produz as fibras de colágeno e elastina. Essa daqui, macrófago, linfócito, plasmócito, são células referentes à defesa,
Tipo, quando corta, arranha, né, que entra a bactéria, elas vão fazer a defesa do tecido, tá? Então, vocês vão ter uma figura na apostila, no tecido conjuntivo propriamente dito, com o nome das células e a função básica de cada uma. Então, ele tem função principalmente de preenchimento. Então, relacionado com a derme. Na derme também a gente tem glândulas, né? As glândulas exócrinas, a glândula sebácea, a glândula sudorípara, que produz um sebinho, a sebácea para a pele não ficar ressecada, né? A glândula sudorípara para ajudar no controle da temperatura. E a epiderme aqui, que é tecido epitelial. A derme é tecido conjuntivo. E a hipoderme seria uma camada abaixo da pele, que é a gordura, que também é tecido conjuntivo, tá? O tecido conjuntivo, ele pode receber um termo, um nome, né, de tecido conjuntivo frouxo ou denso. Frouxo no sentido de ter menos colágeno e denso no sentido de ter mais colágeno. Quanto mais denso, mais colágeno, mais rígido, certo? Então, os tendões e os ligamentos que são presentes na articulação são formados de tecido conjuntivo denso. Então, eles têm bastante fibras de colágeno para ser resistente, tá? E a gordura, né? O tecido adiposo, aqui dá a impressão, inclusive, que as células não estão muito separadas, mas se o tecido adiposo é tecido conjuntivo, as células são separadas. E aqui dentro da célula, ela armazena lipídio. Então, o que vai acontecer? Quanto mais reserva eu tiver no meu organismo, mais essa célula aumenta de volume. Então, se uma pessoa tem 70 quilos, acho que eu dei um exemplo assim no ano passado, não sei se vocês vão lembrar. Se uma pessoa tem 70 quilos e ela tem 1.000 adipócitos, que é a célula de gordura, ela engorda, vai para 100 quilos, ela continua tendo os 1.000 adipócitos. Só que qual a diferença? A célula vai estar com um volume maior, e esse volume maior é em decorrência dela ter mais reserva. E aí, quando ela gasta energia, né, faz regime, o volume diminui. Continua com as mesmas células. Então, a principal célula do tecido adiposo ou gorduroso é o adipócito, que armazena os lipídios. Além de armazenamento de energia, o lipídio tem a função de modelar o corpo, ele evita choques mecânicos, né? Se a gente bate, protege, contribui para o isolamento térmico, né? Porque evita a perda de calor, ajuda a manter a temperatura do corpo, além de preencher alguns espaços no nosso organismo. Tá? Então, ó, tecido conjuntivo propriamente dito, tecido adiposo, tecido cartilaginoso. O cartilaginoso também é tecido conjuntivo porque as células são separadas, né? E eles também não têm vasos sanguíneos. Por isso que quando às vezes fura a orelha, né, alguma coisa assim na cartilagem, até pode sair um sanguinho por causa da pele, da derme, dos vasos sanguíneos que tem na derme, mas a cartilagem em si não tem vasos sanguíneos, ela é oxigenada e nutrida por um tecido que fica em volta da cartilagem que chama pericôndrio, tá? Então, o pericôndrio. E o condrócito é a célula principal, a célula adulta da cartilagem. Qual a função da cartilagem, então? Dar suporte, tipo o nariz, né? Tem que dar um suporte para o ar entrar, a orelha, para as ondas sonoras chegarem no ouvido, né? Eles podem revestir superfícies tipo articulação. A articulação, ela tem cartilagem, né, para não dar atrito nos ossos. E até no crescimento, porque quando é bebezinho tem muita cartilagem, aí a cartilagem vai absorvendo cálcio, né? E aí esse cálcio, então, vai formando os ossos. Então, nome de célula, gente, é difícil aparecer, mas tenta associar o tecido conjuntivo propriamente dito, tem várias. As células de defesa, que armazena lipídio, que forma fibra, né, o fibroblasto, e assim vai. O tecido adiposo tem o adipócito, e o tecido cartilaginoso é o condrócito. Só que o condroblasto é uma célula jovem, aí ela vai se dividindo e formando as células adultas, que são os condrócitos. E preenchendo a cartilagem, então, a gente tem colágeno, elastina e glicoproteína. Igual a orelha é muito flexível. Por quê? Porque ela tem muito mais fibras de elastina. Agora, tem cartilagem que é mais durinha, que eu vou até dar exemplo. Aí ela tem menos, então ela não é tão flexível. Mas, basicamente, esses três tipos de substâncias são encontradas na cartilagem. Então, o condrócito, que é a célula jovem,
tá? Então, as células que vão se dividindo, dividindo, dividindo e vão formando as células adultas, que são os condrócitos, tá? Então, os condrócitos, normalmente na cartilagem, eles ficam dentro de uma lacuna. E toda essa parte rosa aqui, então, seria as fibras de elastina, né? Que eu coloquei aqui, né? Colágeno, elastina e glicoproteínas preenchendo o espaço intercelular, tá? Tá vendo? Então, aqui branquinho é a cartilagem, formada por fibras e glicoproteínas. Então, como que a cartilagem se forma? Ó, esse mesênquima é como se fosse célula-tronco, vamos dizer assim. Ela vai se dividindo, dividindo, dividindo por mitose. Aí vai formar o condroblasto, que é a célula jovem. Aí o condroblasto vai formar o condroblasto vai formar o condrócito, que é a célula adulta. Às vezes, dentro de uma lacuna da cartilagem, ó, tem mais de uma célula adulta, que é o condrócito. A cartilagem, então, de acordo com o tipo e a quantidade de fibra, ela pode ser de 3 tipos, ó, hialina, elástica e fibrosa. A hialina é uma cartilagem branquinha, justamente aquela que eu falei que fica entre os ossos, né, para não deixar ter atrito, a do nariz, a traqueia também tem a epiglote, não sei se vocês lembram que é uma cartilagem para não deixar o alimento entrar na laringe. Então, todas essas são uma cartilagem bem branquinha, bem clarinha. A cartilagem elástica, ela já tem muito mais fibras elásticas. Então, o próprio nome já dá a dica, né? Que é a da orelha, então, que a gente consegue, inclusive, dobrar, principalmente a da orelha. E a cartilagem fibrosa, ela já tem muito mais fibras de colágeno, ao invés da elástica. Então, ela é mais rígida, ela é mais dura. E é principalmente aquela que a gente encontra nos discos intervertebrais. Não sei se vocês lembram, a coluna ela é formada por vários ossinhos assim, ó, que são as vértebras. E entre um ossinho e outro, então, fica a cartilagem fibrosa aqui. Então, ela tem que ser bastante rígida, porque senão vai pressionando um ossinho, o outro vai achatando isso aqui e vai começar a raspar e ter dor, né? Então, a cartilagem fibrosa, ela forma os discos intervertebrais. É um dos locais que a gente encontra, tá? O tecido conjuntivo ósseo, que então forma o osso, né? Então, o osso, que tem a função de sustentar, proteger, até armazenar substâncias, tá? Aqui é uma figura, uma imagem do osso. Esses são canais que ficam no centro do osso, porque ele tem uma matriz intercelular muito rígida, muito dura. Essas bolinhas aqui, ó, seriam as células. E elas meio que se dispõem em círculo. E no meio fica o canal, que é chamado de canal de Harvey ou de Walkman, que é onde passam os nervos e os vasos sanguíneos no osso, tá? Eu vou mostrar as outras figuras. Então, basicamente, ele tem, então, uma matriz intercelular rígida, porque ele tem que dar sustentação, né? Proteção, armazena cálcio e fósforo. Então, isso deixa a matriz intercelular rígida. E a célula do osso é o osteócito, só que tem outras duas células também que pode aparecer, tá? Então, as células que eu falei, mesenquimáticas, que é como se fosse uma célula tronco, elas vão formar uma cartilagem, essa cartilagem vai armazenar cálcio e fósforo e aí vai formar o osso, vai ossificando. Tá? Então, aqui a gente tem o osteoblasto, que é a célula jovem que está se dividindo. Aí ela forma a célula adulta, que é o osteócito. E esse osteoclasto aqui é importante, às vezes ele aparece em exercício, porque ele é rico em lisossomo. Não sei se vocês lembram, o lisossomo contém enzima que faz digestão intracelular. Para quê? Para ele ir dissolvendo as células velhas. Então, a cada 2 ou 3 anos, literalmente, o nosso esqueleto ele é recomposto. Então, vai destruindo e vai formando células novas. Por isso que às vezes tem a capacidade de remodelar, porque aí bota o aparelho lá, né, no dente, e aí os pontos onde fica o aparelho, ele pressiona o osso, aquela parte ela vai ser literalmente destruída e vão formar células novas, por isso que o dente vai acertando. A coluna também, existe aparelho para acertar a postura, porque em alguns pontos onde o aparelho apertar, aquela parte óssea vai ser degenerada e vai formar um osso novo. E aí vai acertando a postura. Então, o osso ele tem essa capacidade de remodelamento,
tá? Mas a principal célula é o osteócito, se às vezes o exercício pedir, né? Então, o osteoblasto seria a célula jovem que está se dividindo, o osteócito é a célula adulta e o osteoclasto é a célula que tem o lisossomo, então, que vai, de certa forma, remodelar o osso, certo? E a forma dessas células variam. O osteócito, que é a célula adulta, ele tem a forma de uma estrelinha. Então, é muito comum, igual eu mostrei lá, né? Você tem o canal, e aí parece que você vai ter várias células assim, formando um círculo. E aqui é tudo preenchido por matriz óssea, né? Cálcio, colágeno, também colágeno, eu vou falar, né? Fósforo. E essa célula aqui, então, é essa que tem esse formato de estrelinha, é o osteócito. Tá? Então, é muito comum você ver assim. Como elas são pequenininhas, às vezes o aluno meio que se perde, né? Então, aqui é o canal onde tem vasos sanguíneos e nervos, e aqui as células. E aqui esse espaço seria o preenchimento, a matriz com cálcio e colágeno, tá? Peraí, gente, que entraram mais dois, né? Deixa eu só fazer um print rapidinho aqui, para não ficar com falta. Então, o osteócito. E aqui, ó, tem uma informação bastante importante que aparece nos exercícios, ó. O osso, a matriz de preenchimento, que preenche o osso, basicamente ela é formada de cálcio e fósforo, que é o que a gente cita mais, né? Que deixa o osso duro. Então, é a matriz inorgânica, minerais, substâncias inorgânicas. Mas ela também tem a matriz orgânica, que é formada de colágeno, que é uma proteína. Então, meio que assim, ó, vai contrabalancear o cálcio e o fósforo. Eles vão dar a dureza para o osso ser forte e resistente, né? E o colágeno, em contrapartida, ele vai ser responsável por dar uma certa elasticidade. Porque aí o osso é duro e resistente, capaz de sustentar, de proteger, né? Igual o crânio protege o encéfalo. Porém, o colágeno não deixa ele ficar muito quebradiço, né? Então, ele dá uma certa elasticidade para o osso não quebrar facilmente, certo? Então, na composição, não coloca só cálcio. Posso pôr, o fósforo junto com o cálcio, se você pôr, que é a matriz inorgânica, os minerais. E a parte orgânica é o colágeno, que dá uma certa elasticidade. Então, é importante associar os dois aí, tá? O osso, ó, quando a gente vê o osso em si como um órgão, né, a gente tem a parte compacta, tá vendo? Aqui, principalmente na borda, para ser mais resistente ao impacto, mas ele tem uma parte esponjosa, que ela é bem cheia de, eles chamam de trabéculas, né? Que é para diminuir o peso, senão o osso seria muito pesado mesmo. Já viram nas aves, né? Mais ainda, que é o osso pneumático que a ave tem que diminuir o peso. O nosso também tem uma parte esponjosa, uma parte porosa, né? E aqui nessa parte aqui, principalmente, ó, onde está a parte porosa, a gente tem o que a gente chama de medula óssea vermelha. E por que que eu faço chamo atenção aqui? Porque quando a gente falar de sangue, que eu já vou falar, medula óssea vermelha. É importante, por quê? Porque é onde produz células sanguíneas, é a fábrica de nossas células sanguíneas. Então, produz células sanguíneas. Eu nunca falo, gente, a medula, porque medula é o meio de alguma coisa. Pode ser a medula espinhal, aqui a medula óssea vermelha. E mais nessa parte aqui, ó, mais para essa parte aqui, a gente tem a medula óssea amarela, que armazena lipídio, tá? Então, tem a medula óssea vermelha e amarela no osso. A medula óssea vermelha é a mais cobrada porque produz células sanguíneas, tá vendo? Aqui é o osso compacto, aqui é o osso esponjoso, cheio de trabéculas para diminuir um pouco o peso, mas mesmo assim ele é resistente,
tá? Tá vendo? Ele forma tipo uma malha muito aglomerada e de certa forma tem uma boa resistência, tá? E aqui então é a célula, ó, que eu falei que lembra uma estrelinha, e elas vão se posicionando, ó, uma do lado da outra, formando círculos no osso. Aqui é uma célula, aqui é outra, aqui é outra. Parece até que elas estão unidas, né? Mas é porque os raminhos meio que se tocam. E no meio, então, ficam os canais, onde passam os vasos sanguíneos e os nervos, tá? Para estar irrigando aí, mandando oxigênio e nutriente para o tecido. Por isso também que tem dor, né? Na quebradura e pode sangrar, porque tem vasos sanguíneos e nervos aí no osso. E quando a gente quebra, ó, o osso ele tem uma membrana interna chamada endósteo e uma membrana externa chamada periósteo. Aí essas membranas elas vão formando células novas, né? Principalmente, num primeiro momento, células que dá origem à cartilagem, ó, a cartilagem hialina, que é aquela branquinha, e aí vai impregnando de cálcio e fósforo e vai endurecendo. E aí vai formar o que a gente chama de calo ósseo. Então, quem já quebrou algum osso do braço, principalmente, quando aperta, sente um carocinho. Por quê? Por causa do calo ósseo. Aí, o que, que vai acontecer? Dificilmente vai quebrar aqui, porque é muito resistente, impregnado de cálcio. Pode quebrar aqui, aqui, né? Mas o próprio calo ósseo, não. Então, é uma regeneração óssea. E por que, que tem que imobilizar? Porque essas membranas começam a produzir as células, elas vão se unindo, recebendo cálcio colágeno. Se mexer, você meio, imagina como se fosse uma película, você arrebenta aquilo ali. Então, ou imobiliza, engessa para não movimentar, ou põe o parafuso, o pino, né? Que vai unir um osso no outro para não ter o movimento. E aí você vai ter a reconstituição óssea, então, de um modo geral aí, tá? E o último tecido, que seria o tecido sanguíneo, que é o último exemplo de tecido conjuntivo. Eu diria que é um dos mais cobrados, né? Porque quando a gente estuda a circulação, a gente também fala um pouquinho do sangue, né? Então, o tecido sanguíneo entra no tecido conjuntivo porque as células são separadas, certo? As células são separadas e com substância intercelular líquida. A maior parte da substância intercelular que fica entre uma célula e outra é água. Então, quando a gente vê o sangue, a gente vê algo assim, ó, células menores e mais numerosas. E elas não têm núcleo, essas células. Às vezes eles fazem um risquinho assim, ó, onde ficaria o núcleo, um fundinho. E células maiores e menos numerosas com núcleo. E uns risquinhos assim, ó, que são fragmentos de células. E aí o espaço entre uma célula e outra é o que preenche, principalmente água e substâncias dissolvidas, porque qual é a função do sangue? Transportar substâncias. Então ele tem que ter água, porque a água é solvente universal, né? Dissolve e distribui a maioria das substâncias que a gente precisa para as nossas células. Então a substância intercelular líquida. Essa célula menor, já adiantando que eu vou mostrar no slide, e mais numerosa, é o glóbulo vermelho. A célula maior com núcleo e em menor número é o glóbulo branco. E esses fragmentos de células, que você pode chamar de células, são as plaquetas. Então, basicamente, a gente tem 3 tipos de células no tecido sanguíneo: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Já vou falar um pouquinho mais, tá? Que é o tecido que mais cai aí nos exercícios e até no vestibular. Então, qual a função do sangue? A função do sangue é transportar gases, nutrientes e até hormônios, excretas, né? Substâncias que estão dissolvidas no sangue. A defesa, por conta dos glóbulos brancos que vão fazer a defesa, a gente já vai ver que tem 2 tipos de defesa, ajuda a manter a temperatura do corpo e faz o equilíbrio hídrico, porque o sangue passa no rim, né? E o rim ou retém mais água ou menos água para manter o equilíbrio hídrico no corpo. E aqui, então, ó, as células do sangue são produzidas na medula óssea vermelha, que a gente acabou de falar, tá? Dentro do osso, então, principalmente ossos longos e achatados, a gente tem o tecido, a medula óssea vermelha, que vai produzir todas as células sanguíneas. Tá vendo? Aqui dá para ver um pouquinho melhor, ó. Essa parte aqui é a medula óssea vermelha e aqui é a medula óssea amarela que eu falei. Na medula óssea vermelha produz as células sanguíneas, ok?
Então, a gente diz que tem células tronco ou totipotentes aí na medula óssea vermelha, que elas são capazes de se dividir, se diferenciar e formar todos os tipos de células do sangue. Aí, gente, o que a gente precisa saber, ó? Das células do sangue, eu tenho os glóbulos vermelhos, que também são chamados de hemácias ou eritrócitos, tá? Então, ó, cuidado, porque eu já tive aluno que errou o exercício porque não lembra o nome. Então, a hemácia é a mesma coisa que glóbulo vermelho, tá? Ou eritrócito. É a mesma coisa, tá? O glóbulo branco, ele pode ser também chamado de eritrócito. Tá vendo como que é difícil, ó? Porque a gente tá mais acostumado a falar glóbulo branco, né? Eritrócito. E perceba que tem 5 tipos, aqui até tá faltando um, ó, tá faltando o linfócito. São 5 tipos de glóbulos brancos, tá? Não preciso saber o nome dos 5, não, tá? Já vou mostrar. E as plaquetas podem ser chamadas de trombócitos. Não é muito comum, tá? Mas pode aparecer como trombócito, o nome da plaqueta, certo? Então, todas são produzidas na medula óssea vermelha. Então, aqui, ó, os eritrócitos ou glóbulos vermelhos ou hemácias, os leucócitos ou glóbulos brancos. Então, a gente tem neutrófilo, monócito, eosinófilo, basófilo e linfócito. São 5 tipos de glóbulos brancos e as plaquetas. Tá? A parte líquida do sangue é a água e as substâncias dissolvidas, que a gente chama de plasma. E as células seria a parte sólida ou elementos figurados. Então, basicamente, o sangue é formado de 2 partes, né? O plasma, que é a parte de água, 90% é água, o resto seria glicose, aminoácidos, proteínas, hormônios, excretas, tudo que se dissolve no plasma para ser transportado, certo? Uma pessoa adulta tem, então, de 5,5 a 6 litros de sangue, tá? Então, aqui é a função do plasma, ó, transportar proteínas, sais, hormônios, nutrientes, gases, excreções, algumas proteínas, tipo anticorpos, ficam circulando aí no plasma, tá? Então, o glóbulo vermelho hemácio eritrócito é uma célula que não tem núcleo, ela contém uma proteína chamada hemoglobina, que se liga no oxigênio para transportar gases, né? E, em média, uma mulher tem de 4,5 milhões e um homem 5 milhões. Não é necessário guardar, porque todo exercício que for cobrar alguma coisa com relação a número, ele te dá um padrão, tá? E dura, em média, 120 dias, aí elas são destruídas e a medula óssea vermelha vai formar novas células. Tá vendo? Ó, o fundinho que eu falei é esse. Então, é uma célula discoide anucleada, vermelha, porque tem a hemoglobina, que quando se liga ao oxigênio dá a coloração vermelha ao sangue, tá? Os leucócitos ou glóbulos brancos, então, é uma quantidade menor, tá vendo? Ali eram 4,5 a 5 milhões, aqui 5 a 10 mil, e eles é que fazem a defesa, tá? Então, são 5 tipos, ó, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito e linfócito. O mais cobrado é esse. Por quê? Porque é o que produz anticorpo. Ele vai produzir uma proteína específica, que é o anticorpo, para se ligar no agente estranho e destruir, então, esse agente estranho no nosso organismo. Os demais, ó, eu vou mostrar aqui um por um, embora não é muito necessário você guardar o nome, mas eu separei, ó. Então, o neutrófilo, ó. O neutrófilo, ele faz a defesa por fagocitose. O que é isso? É quando ele engloba, lembra? Engloba a bactéria, engloba o micro-organismo e destrói. Então, o neutrófilo faz fagocitose. Aí você tem, além do neutrófilo que faz fagocitose, a gente tem o eosinófilo, que também faz fagocitose. Tá vendo? São 3 tipos que fazem fagocitose. O neutrófilo, o eosinófilo e o monócito. O monócito também faz fagocitose, tá? Então, 3 tipos de glóbulos brancos fazem fagocitose, englobam o micro-organismo e destrói, e o linfócito produz anticorpo, que é uma proteína específica para destruir o agente infeccioso. E o basófilo, ele produz histamina e heparina. O
que é a heparina? É uma substância anticoagulante que ele libera nos vasos sanguíneos para o sangue não coagular dentro do próprio vaso sanguíneo, senão dá coágulo e entope os vasos fininhos, né? E a histamina é uma substância para ajudar na defesa. Tipo, quando você leva uma picada de inseto que dá alergia, fica quente, incha, coça, porque aumenta a quantidade de histamina aí, para dar vasodilatação, para aumentar a quantidade de glóbulos brancos para defender o organismo aí nessa área onde você está tendo essa reação alérgica. E às vezes a quantidade de histamina é tão grande que a irritabilidade fica grande, aí a gente tem que tomar um anti-histamínico para diminuir então esses efeitos do inchaço, do edema, da vermelhidão. Mas é então uma célula que defende em situações de alérgicas e evita a coagulação do sangue, tá? Mas de um modo geral, qual a função dos glóbulos brancos? Defesa. Como? Ou por fagocitose, que é a maioria deles, ou produzindo anticorpos, tá? Então, o linfócito é o único que produz anticorpo, por isso que ele é o mais cobrado, por causa das questões aí, tipo AIDS, que o vírus da AIDS, o HIV, ele fica dentro do linfócito, destrói o linfócito, né? Aí o indivíduo não consegue mais produzir seus próprios anticorpos. E a plaqueta? A plaqueta é a que vai desencadear o processo de coagulação do sangue. Então, a gente tem, em média, 300 mil plaquetas por milímetros cúbicos de sangue. Então, ela desencadeia a coagulação. O que é a coagulação? É uma rede de reações químicas que ela vai desencadear, transformando uma proteína chamada fibrinogênio em fibrina. O fibrinogênio é uma proteína, gente, solúvel. Então, ele é solúvel. E quando a plaqueta desencadeia essa reação química, ele vai produzir a fibrina, que é uma proteína insolúvel, por isso que para de sangrar. Então, é como se fosse a casquinha, né, do machucado. E aí você vai ter, então, a parada da perda de sangue. Tá? Só que para acontecer essa reação química, além da plaqueta, é necessário íons de cálcio, que vão estar presentes no sangue, tá? Mais vitamina K. Só para lembrar, a vitamina K, ela é anticoagulante, ela ajuda nessa reação química. E aí vai formar, então, uma rede de fibras. Então, vamos supor, aqui é o vaso sanguíneo que foi cortado. Então, essa fibrina aqui, ela vai formar uma rede de fibras aqui, ó, que seria a casquinha, né? Para parar de sangrar. Então, é a coagulação do sangue. Então, essa é a função das plaquetas. Tem 3 minutinhos aí, ó, deixa eu só comentar com vocês. Quando ele dá o número normal, então ele fala lá, o número normal de um indivíduo que tem glóbulos vermelhos no sangue, vamos pôr em média 4,5 milhões, né? Aí faz um hemograma e dá glóbulo vermelho a menos. Glóbulo vermelho a menos é anemia, não sei se vocês lembram. Pode ser até por falta de ferro. Então, às vezes ele te dá uma tabelinha e dá lá um paciente que tem, você compara com o número normal que ele te dá no exercício, o paciente está com 3,5 milhões, então ele tem anemia. Então, falta de ferro pode ser. E pode acontecer de ter glóbulos vermelhos a mais. Aí não é uma doença, não sei se vocês lembram que a gente já comentou, que é quando a pessoa vive em lugar alto, numa montanha, né? Aí ela produz mais glóbulos vermelhos do que o normal para poder captar mais oxigênio. Então, uma pessoa que vive em lugar alto. Se for glóbulos brancos, mesma coisa. O glóbulo branco, ele vai te dar o padrão normal, né? Que acho que é 5 mil, já até esqueci, eu também não decoro não, mas ele te dá o padrão normal. Se você tiver glóbulos brancos a mais, é uma infecção. Por quê? Quanto mais agente infeccioso você tiver no organismo, mais glóbulo branco vai produzir para tentar fazer a defesa. E se tiver glóbulos brancos a menos, problemas na defesa, problemas na imunidade. E a plaqueta também, gente. Se ele te der plaquetas a mais,
Não pode, porque plaqueta a mais, você tem riscos de coagular o vaso sanguíneo no próprio vaso e entupir os vasos finos. E plaquetas a menos também não pode, porque o indivíduo vai ter problemas na coagulação do sangue. Então, ele vai te dar uma tabelinha com o número normal, aí ele põe lá, paciente 1, 2 e 3, aí você analisa. Ah, glóbulo vermelho está normal, mas glóbulo branco não. Glóbulo branco está mais alto, infecção. E assim por diante. Tá? Então, é um exercício bastante comum na hora de você analisar aí, não precisa ficar decorando, mas eles pedem com frequência, tá? Então, é isso sobre sangue que eu queria passar para vocês, sobre tecido